Salmo 97. Todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. O Senhor deu a conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e felicidade em favor da casa de Israel. Os confins da terra puderam ver a salvação de nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. Cantai ao Senhor, ao som da cítara, ao som da cítara e da lira, ao som da tuba e da trombeta. Aclamai o Senhor, nosso Rei. Leitura da Epístola aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais, pelos profetas. Nesses dias, que são os últimos, falou-nos por seu Filho, a quem fez herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo. Sendo o Filho, esplendor da sua glória e imagem da sua substância, tudo sustenta com sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade no alto dos céus. E ficou tanto acima dos anjos, quanto mais sublime, que o deles é o nome que recebeu em herança. A qual dos anjos, com efeito, disse Deus alguma vez: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E ainda, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. E de novo, quando introduziu no mundo o seu primogênito, disse: Adorem-no todos os anjos de Deus. A carta aos Hebreus é um escrito de autor anônimo e cujos destinatários em concreto desconhecemos. O título aos Hebreus provém das múltiplas referências ao Antigo Testamento e ao ritual dos sacrifícios que a obra apresenta. É possível que se dirija a uma comunidade cristã constituída maioritariamente por cristãos vindos do judaísmo. Mas nem isso é totalmente seguro, uma vez que o Antigo Testamento era um patrimônio comum assumido por todos os cristãos, quer os vindos do judaísmo, quer os vindos do paganismo. Trata-se, em qualquer caso, de cristãos em situação difícil, expostos a perseguições e que vivem num ambiente hostil à fé. São também cristãos que facilmente se deixam vencer pelo desalento, que perderam o fervor inicial e que cedem às seduções de doutrinas não muito coerentes com a fé recebida dos apóstolos. O objetivo do autor é estimular a vivência do compromisso cristão e levar os crentes a crescer na palavra, crescer na fé. Para isso, expõe o mistério de Cristo, apresentado sobretudo como o sacerdote da nova aliança. E recorda a fé tradicional da igreja. O texto que nos é hoje proposto pertence ao prólogo do sermão. Nesse prólogo, o pregador apresenta a visão global e as coordenadas fundamentais que ele vai depois desenvolver ao longo da obra. Temos aqui esboçadas em traços largos as coordenadas fundamentais da história da salvação. Deus é o protagonista desta história. O texto alude ao projeto salvador de Deus. Esse projeto manifestou-se numa primeira fase através dos porta-vozes de Deus, os profetas. Eles transmitiram aos homens a proposta salvadora e libertadora de Deus. Veio depois uma segunda etapa da história da salvação. Nesses dias, que são os últimos, Deus manifestou-se através do próprio Filho, Jesus Cristo, o menino de Belém. A palavra plena, definitiva, perfeita, através da qual Deus vem ao nosso encontro para nos dizer o caminho da salvação e da vida nova.
O nosso texto reflete então, sem contudo desenvolver uma lógica muito ordenada, sobre a relação de Jesus com o Pai, com os homens e com os anjos. O que nos situa no ambiente de uma comunidade que dava importância excessiva ao culto dos anjos e que lhes concedia um papel preponderante na salvação do homem. Como é que se define a relação de Jesus com o Pai? Para o autor da carta aos Hebreus, Jesus, o Filho, identifica-se plenamente com o Pai. Ele é o esplendor da glória do Pai, a imagem do ser do Pai, a reprodução exata e perfeita da substância do Pai. Dessa forma, o autor da carta afirma que Jesus procede do Pai e é igual ao Pai. Nele manifesta-se o Pai. Quem olha para ele encontra o Pai. Definida a relação de Jesus com Deus, o autor reflete sobre a relação de Jesus com o mundo. O Filho está na origem do universo e, portanto, também do homem. Por isso, ele tem um senhorio pleno sobre toda a criação. Essa soberania expressa-se inclusive na encarnação e redenção. Ele veio ao encontro do homem e purificou-o do pecado. Dessa forma, ele completou a obra começada pela palavra criadora no início. É como o Senhor que possui soberania sobre os homens e sobre o mundo, que cria e que salva, que os homens o devem ver e acolher. A igualdade fundamental do Filho com o Pai, faz muito superior aos anjos. Os anjos não são filhos, mas Jesus é o Filho. E o próprio Deus proclamou essa relação de filiação plena, real, perfeita. Não são os anjos que salvam, mas sim o Filho. Sendo a palavra última e definitiva de Deus, ele deve ser escutado pelos homens como o caminho mais seguro para chegar a essa vida nova que o Pai nos quer propor. É tendo consciência desse fato que devemos acolher o menino de Belém. Celebrar o nascimento de Jesus é, em primeiro lugar, contemplar o amor de Deus que nunca abandonou os seres humanos à sua sorte. Por isso, rompeu as distâncias, encontrou forma de dialogar com o homem e enviou o próprio Filho para conduzir o homem ao encontro da vida definitiva, da salvação plena. No dia de Natal, nunca será demais insistir nisto. O Deus em quem acreditamos é o Deus do amor e da relação que continua a nascer no mundo, a apostar nos seres humanos, a querer dialogar com eles e que não desiste de propor aos seres humanos, apesar da indiferença com que as suas propostas são às vezes acolhidas, um caminho para chegar à felicidade plena. Jesus Cristo é a palavra viva e definitiva de Deus, que revela aos homens o verdadeiro caminho para chegar à salvação. Celebrar o seu nascimento é acolher essa palavra viva de Deus. Escutar essa palavra é acolher o projeto que Jesus veio apresentar e fazer dele a nossa referência, o critério fundamental que orienta as nossas atitudes e as nossas opções. A palavra viva de Deus, Jesus, é de fato a nossa referência. O que ele diz orienta e condiciona as minhas atitudes, os meus valores, as minhas tomadas de posição. Os valores do Evangelho são os meus valores.
Vejo no Evangelho de Jesus a palavra viva de Deus, a palavra plena e definitiva, através da qual Deus me diz como chegar à salvação e à vida definitiva.